Eu gostaria de falar hoje sobre vinculados a Deus. Este tema, ele surgiu a partir do momento em que eu estava meditando sobre a real razão pelo qual nós estamos sofrendo neste momento. Não fazendo apologia que as doenças fazem parte de maldição, de um afastamento de Deus. As doenças fazem parte da vida humana. Todos nós somos tendenciosos a sermos acometidos por alguma enfermidade. Porém, tudo o que está acontecendo no cenário atual é resultado de um afastamento dos homens para com Deus. O capítulo 59 de Isaías diz a Bíblia que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E este tema, vinculados a Deus, traz aqui o pano de fundo textual de Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu gostaria de ler e partilhar com vocês esse texto. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o versículo 10, finalizando, Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O que me chama a atenção nesta verbalização do apóstolo Tiago, que o historiador Flávio Joséfo afirma que este Tiago era um dos irmãos de Jesus. Existiram na história do cristianismo 4 Tiagos. Este Tiago era irmão de Cristo. E a história diz que este mesmo Tiago, ele foi apedrejado até a morte por volta de 62 depois de Cristo. Ele foi um dos mártires do cristianismo. O apóstolo Tiago, ele traz esta mensagem às tribos que se encontravam na dispersão. Ele escreve esta carta entre 48 e 62 depois de Cristo, quando ele é morto, é apedrejado. E as 4 atividades que vinculam o homem a Deus apresentadas por Tiago nesse texto chamam-me atenção, porque a primeira atividade que me vincula a Deus é a sujeição. O versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E aí termina o primeiro raciocínio, ponto e vírgula. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Este sujeitar significa uma total submissão e dependência do Criador. Quando Tiago diz sujeitai-vos a Deus, isto está falando de vínculo. A ideia aqui é que a identidade de Deus se identifique com a minha identidade. Sendo eu originalmente a imagem e semelhança de Deus, eu preciso diuturnamente me sujeitar. Porque o resultado desta sujeição é que eu vou ter estrutura espiritual para resistir ao opositor, ao diabo. E diz a Bíblia, diz Tiago, que quando eu resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então, a presença de Deus na minha vida, pela minha sujeição, vai fazer com que o maior opositor das nossas vidas, o diabo, não tenha estrutura, não tenha condição, capacitação para nos resistir.
e ele subsequentemente fugirá. Depois a gente vê a segunda atividade que nos vincula a Deus. Ele diz no versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Eu vejo aqui uma possibilidade de intimidade, parceria e vínculo incondicional com o Todo-Poderoso. Quando Tiago diz chegai-vos, a iniciativa parte do homem. Sempre a iniciativa deva partir dos homens. Chegai-vos a Deus. A Bíblia está repleta de textos correlacionados com este raciocínio. Você vai ver Deus falando a Israel, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o ponto de partida para um relacionamento mútuo e verdadeiro, me vinculando a Deus, parte de mim. Chegai-vos, e ele se chegará a vós. A terceira atividade que Tiago apresenta está no versículo de número 9. Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Quando ele usa aqui esta palavra afligi-vos, ele está falando sobre quebrantamento. Ele está falando sobre sensibilidade espiritual ao transcendente, ao divino, ao absoluto. Afligi-vos, ou seja, senti as vossas misérias, senti de fato o que vocês originalmente são. Nós somos pecadores. Portanto, devemos nos afligir, lamentar e chorar. E aí ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isto não é um martírio. Isto não significa um masoquismo espiritual. Mas isto significa um esvaziamento do meu ego para que eu seja cheio da presença de Deus. A quarta atividade, e a última, é que Tiago, no versículo 10, apresenta a mola mestre do cristianismo. A mola mestre do cristianismo, sem sombra de dúvidas, é o amor, unificado à humildade. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, a partir do momento em que eu produzo a sujeição, o vínculo me aproximando de Deus e a aflição espiritual, onde eu sinto a minha miséria, junto com a humilhação, eu vou corroborar para mim este vínculo saudável, salutar com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Noé, ele suportou, ele venceu no período de promiscuidade, de corruptibilidade em que a sua geração estava a viver. Pelo único fato de andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isto é vínculo. E o vínculo com Deus me fará um sujeito diferente, me colocando em outro nível, em outro patamar espiritual. Que você receba esta palavra, que esta porção diária do dia de hoje seja de fato uma porção da palavra proteica e vitamínica para o seu corpo e para a sua edificação espiritual. Vamos buscar a Deus, que possamos estar vinculados a Ele e viver uma vida de paz e prosperidade espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, se inscreva no meu canal, acione o sininho, deixe o like, o comentário e nos ajude a ajudar milhares de pessoas pelo Brasil e o mundo propagando a palavra de Deus. Um forte abraço, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.